Fala trader, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso gratuito de Day Trade do portal do Trader. Aqui é o Caio Sasaki e vamos direto para o assunto de hoje, que seria basicamente curva de aprendizado. A gente viu muita coisa em termos de conteúdo, começamos a falar de mindset, agora vamos direto para o que interessa. A curva de aprendizado, será que ela é muito dura? Vocês vão ver que existe uma trajetória natural entre os traders que estão aprendendo. Pelo portal do Trader já passaram mais de 300 mil pessoas nessa jornada. Então podemos dizer que, de certa forma, a gente entende bem desse assunto. Sabemos bem do que estamos falando, né? E o que eu vou mostrar para você é algo que aconteceu comigo e aconteceu com tantos outros traders que estiveram nessa jornada se desenvolvendo. Eu vou falar um pouquinho das etapas pelas quais um trader passa e o que está associado a cada uma dessas etapas. Então vamos lá? O primeiro ponto é que eu criei aqui um gráfico de evolução. O período leva em consideração a trajetória de 2 anos, mas essa trajetória pode demorar 1 ano, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Não seja tão rígido assim com o tempo das coisas, mas é uma aproximação bem realista de como as coisas se dão, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para você é que quando você começa no day trade, o ideal é ter um aporte aproximadamente de R$ 2.000. E o mais importante de tudo, é importante você saber que esses R$ 2.000 eles não servirão para você ganhar dinheiro em cima deles. Eles vão ser basicamente o seu custo de aprendizado prático. Como você ainda não domina nenhuma técnica, ao longo das suas primeiras operações você vai cometer muitos erros. Você vai comprar em vez de vender, você vai vender em vez de comprar. Você vai errar o tamanho do lote eventualmente, muito embora eu recomendo você começar a operar com apenas um lote mínimo, mas isso pode acontecer. Você pode errar o ativo que você opera, você pode entrar no momento errado, no preço errado. Então, tudo isso vai incorrer em perdas financeiras. Então, é fato que o trader que injeta dinheiro, ele perde dinheiro, mas eu não diria que é necessariamente uma perda, né? A perda é financeira, mas ela, na verdade, é uma troca em que você vai, por um lado, pagando pelos erros e aprendendo com eles. Você tem, por outro lado, um ganho de conhecimento muito forte. Nessa primeira etapa, o seu maior desafio não é ganhar dinheiro. Você ainda não tem capacidade para isso. O seu maior desafio é aprender a controlar as suas perdas. E essa talvez seja a primeira grande habilidade que todo trader deveria desenvolver. Ele precisa primeiro aprender a apanhar para depois saber bater. Então é fato que com R$ 2.000 o ideal é que você tivesse condições de sobreviver por 3 meses. Pô, Sasaki, o que acontece se eu quebrar nas primeiras 2 semanas? Neste caso, é um indício talvez muito grave ou muito bom de que você não tenha, de fato, habilidades para operar day trade, seja habilidade técnica ou habilidade emocional. Porque se você perder R$ 2.000 em 2 semanas, significa que você não teve ou não respeitou seu gerenciamento de risco, não teve ou não respeitou sua tática, sua técnica, e de modo geral você foi muito imprudente. E considere um preço muito barato para você descobrir que você não deu certo. Porque algumas pessoas, que eu já vi, cases e mais cases, gastaram R$ 10.000, 30, 50, R$ 200.000 para chegarem na conclusão de que o day trade não era para elas. Então, gastar R$ 2.000 para chegar a essa conclusão pode ser um custo relativamente barato. O fato é que, passado esses 3 primeiros meses, se você aprendeu a controlar suas perdas, é bem provável que com o passar das semanas, você chegue no final dessa etapa financeiramente baqueado, com pouco dinheiro, não necessariamente quebrado, mas será necessário aí um novo aporte para você viver uma segunda fase dentro do mercado. Com esse segundo aporte, você vai começar o seu período de adaptação, onde você de fato já tem um pouco mais de bagagem técnica, já tem bagagem de gestão de risco,
já tem bagagem operacional para executar a ordem, conhece melhor a sua plataforma, já tem mais conhecimento de dinâmica de mercado e já tem alguma coisa ali calejado do ponto de vista emocional. Pois bem, esse período de adaptação ele pode demorar ali até um ano, pode ser que você precise de um ou outro aporte intermediário, porque você ainda está passando por uma curva de aprendizado em que vai incorrer em perdas financeiras. Então, esteja preparado financeiramente para eventualmente ter que fazer alguns aportes a mais. Não muitos. Eu sempre digo que uma pessoa ela pode aplicar um processo de aprendizado de day trade que vai gastar algo em torno de 5 a 10 mil reais, no máximo. Se você gastou mais de 10 mil reais fazendo day trade para chegar à conclusão que não deu certo, não era para você, talvez você dimensionou errado algum lote no começo, operou mais pesado do que deveria, desrespeitou seus stops, foi imprudente, foi indisciplinado, operou sem técnica. Então, se você fizer a lição de casa direitinho, ainda que tudo dê errado, o ideal é que você não perca mais do que 5 a 10 mil reais. Tá ok? Bom, esse período de adaptação geralmente é onde o trader se encontra. Ele desenvolve o seu DNA operacional. É um período muito difícil, porque não existe evolução financeira, você bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha. Com o tempo você vai apanhando um pouco menos e batendo um pouco mais. E aí, no final desse processo, você começa a enxergar algum resultado. É quando o trader começa a entrar num período de consolidação. Ele começa a ver resultados financeiros crescentes e isso começa a trazer algum ânimo. Em algum momento, inclusive, pode acontecer de você ter saltos de crescimento e ver acontecer um aumento de ganhos de uma forma crescente. Não vou dizer aquela curva exponencial acentuada, mas ligeiramente exponencial é natural, sim. É um momento em que, inclusive, conforme você colhe resultados, o seu interesse, sua paixão pela atividade aumenta e é uma fase, eu diria, muito promissora para o trader. A hora que ele começa a aumentar lote, começa a enxergar de fato um futuro nesse negócio. Bom, acontece que o trading ele não é escalável, como eu já comentei várias vezes. Então, você não vai experimentar um crescimento acelerado para sempre. Num dado momento, você percebe que existe um teto. Seja um teto por uma limitação psicológica, você não se sente tão confortável em operar tão pesado e envolver tanto capital no risco, isso pode acontecer, ou seja porque o próprio mercado ele tem uma limitação. A exemplo do dólar, ele tem ali algo em torno de 50 contratos por nível de preço atualmente. E não é interessante você posicionar mais do que um terço do tamanho das filas, ou seja, você tem ali algo em torno de 50 contratos por nível de preço, não é interessante você negociar muito mais do que 15, 20 contratos. No caso do dólar padrão, que eu já estou falando do dólar cheio. O mini dólar também vai ter algo proporcional a isso. Então, toma bastante cuidado. Por quê? Porque se não tem liquidez o suficiente no mercado, não dá para você operar muito mais do que. Não dá para você ser o elefante mergulhado dentro de uma piscina. Todo mundo vai perceber você. Né? E uma vez que você é percebido, você vira alvo. Eu já vi isso acontecer no mercado, inclusive comigo, operando no mercado de ações. Então, tenha em mente que existe uma certa limitação. E isso, inclusive, limita os ganhos que você ganha. Quando você chega na consistência, você percebe que você continua ganhando dinheiro, mas de uma forma um pouco mais linear. Este é o momento em que você deve começar a investir em outras opções, diversificar sua carteira, para que você comece a ter opções escaláveis de operação, de investimento, até visando longo prazo. Portanto, se é escalável, tem condições de real crescimento exponencial. É uma curva mais lenta, é uma curva mais demorada, mas é uma curva mais robusta, mais perene. Então, eu diria que esse é o momento em que, de fato, o trader ele começa a experimentar o que a gente chama de enriquecimento, quando ele começa a investir em outras frentes de negócios e quando ele, de fato, começa a vislumbrar fontes de renda que permitam que ele um dia se aposente, que ele, inclusive, possa se dar o luxo de se afastar do mercado e não depender única e exclusivamente de estar lá presente todos os dias, operando com grande frequência. Uma coisa importante, eu comentei na aula passada, né? Falei dessa curva muito por cima, aqui a gente está abordando ela de uma maneira um pouco mais
detalhada. Essa curva de enriquecimento ela pode ser trazida para o início da sua trajetória, da sua jornada no mercado. E dessa forma você cultiva duas curvas. Uma curva mais volátil, que é a sua curva do trade curto, do day trade, e uma curva longa, que é aquela de aportes recorrentes, aquela que vai te levar de fato à riqueza, aquela curva que é muito mais escalável, embora no início ela cresça mais devagar, tá? Lembre-se sempre, os caras que investem grandes, que crescem, que são bilionários, são caras que colocam dinheiro no longo prazo. Então nunca deixe de cultivar essa curva do longo prazo. Ao meu ver, o melhor dos mundos para um trader é ele colocar o seu dinheiro desta forma, numa curva de longo prazo, correndo paralelamente à sua curva de curto prazo. São duas vertentes, né? Uma do seu trading especulativo, com alta capacidade de retorno de curto prazo, porém uma alta capacidade, possibilidade de quebra também. Mas se quebrar, isso não deve abalar a sua curva de longo prazo. Tenha em mente que você vai precisar cultivar um portfólio de ativos. Ativo é tudo aquilo que te gera renda. Passivo é tudo aquilo que te gera gastos. A intenção nossa, no fim das contas, olhando você, pessoa, como um gestor, é que a sua curva de rendas, de ativos, seja maior do que a sua curva de passivos, de gastos. Tá? No início é difícil, mas trabalhando duro, com persistência, com bastante disciplina, é possível chegar lá. Então, eu espero que você entenda bem essa curva, porque ela é importante. Entender, inclusive, a parte do trading, que você não está aqui colocando dinheiro e fazendo apostas aleatórias. Existe uma metodologia, existe uma administração de como isso deva se desenvolver. Tá? E é importante dar tempo ao tempo. Você não acelera, você não faz essa curva que deveria durar algo em torno de 1 a 2 anos, você não faz ela acontecer em um mês. Tenha isso em mente. Algumas coisas requerem tempo. Já disse o ditado, você não consegue um bebê em um mês engravidando 9 mulheres ao mesmo tempo. Algumas coisas requerem tempo. Beleza? Bom, e o que mais você deve estudar? A gente já viu que tem aqui algumas coisas interessantes sobre Trading Plan nos cursos gratuitos do Portal do Trader. Você também não pode deixar de consultar a gente nas lives, conversar com outros alunos que estão passando pela mesma situação que você. Essa troca de figurinha entre outros alunos é algo extremamente interessante. Fica o convite para você integrar o plano TNT. Lembrando que dentro do TNT, você vai ter ali uma fonte de conhecimento ímpar. Você pode tomar uma atitude de se juntar a gente agora, se inscrever dentro do plano TNT, ou você pode continuar exatamente do jeito que você está, e tudo bem, não tem problema nenhum, a vida segue, né? Mas o fato é que você pode imaginar dois cenários daqui a um ano. Um deles, em que você passou pela imersão do plano TNT, e que você tem um conjunto de conhecimento muito mais robusto, e um outro, onde você permanece basicamente onde você está, porque tentou descobrir tudo por conta própria. E aí você não teve aquele compromisso de ter que assistir aula todos os dias, aquele compromisso de ter uma galera te puxando junto, te incentivando, e provavelmente você não vai ter conseguido evoluir tanto por conta própria. Eu sei porque eu já vi muitas pessoas trilharem esse caminho sozinhas, esse caminho solitário. Ele tende a ser menos eficiente. Enfim, pesa bem em relação a essas duas escolhas, porque tempo é uma coisa que não se mede, depois que a gente perde algo que não se recupera. Muitas coisas a gente consegue lidar com o manejo, a gestão. Tempo é uma coisa que quanto mais tempo passa, é menos tempo que a gente tem. E o mercado, como eu já disse algumas vezes, ele não aceita desaforo. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Fica ligado, porque na próxima a gente vai ver um trading plan, um passo a passo sobre tarefas que você precisa cumprir no mercado para atingir determinados objetivos. É isso aí, espero que você tenha gostado. Forte abraço.